Olá turma, tudo bom? Vamos para a nossa aula 2 do nosso curso. Hoje vamos falar de estatística, um assunto paradoxal, porque ele é ao mesmo tempo chato e legal. Enfim, todo mundo que já teve que estudar estatística na faculdade sabe que eu estou falando. Que tu vê, o papel da estatística é bem importante, só que fazer toda aquela mão, né? Ainda mais no contexto vestibular, que a gente não tem o Excel, né? A coisa fica ainda mais complicado, né? Mais ruim. Mas a estatística é fundamental porque a gente não consegue mais trabalhar com todo mundo, né? Não tem, acho que talvez nunca se conseguiu, né? Em matemática tu até consegue falar em incógnita, em variável, tu consegue dar uma volta, mas tu não tem como fazer um remédio R, testar num paciente P para ver os sintomas S, por exemplo, né? Não tem como fazer. Então tudo tem que ser validado estatisticamente para que a gente consiga então tirar conclusões, não a partir do todo, porque geralmente é impossível, mas sim sobre parte do todo, né? Que daí a gente deduz as coisas a partir daí, certo? Quando a gente pega esses dados, a gente pode mostrar esses dados de diversas maneiras, tem vários gráficos, aí, vários tipos de gráficos que a gente pode analisar. Então tudo vai depender do que a gente está querendo mostrar, né? Se a gente está querendo mostrar, por exemplo, comparação entre valores, se a gente está querendo mostrar proporção entre as coisas, se eu estou querendo mostrar a própria distribuição. Então tem ali o gráfico de pizza, o gráfico de barra, o gráfico de histograma, que é aqueles mais de baixo ali que a própria prova da URGS usa como de forma de divulgação dos seus resultados. Tudo isso vai variar conforme a imagem que tu quer passar. O que é importante analisar quando tu vai ver um gráfico é olhar sempre os eixos, né? Procurar as unidades, procurar lá o que significa o eixo Y, o eixo vertical, o que significa o eixo horizontal, olhar as legendas, né? Porque o Enem em si faz bastante pegadinha com coisas do gênero, ele dá o dado e pede em milhares e coisas assim. Então é importante a gente estar atento com esse tipo de coisa na hora de fazer, porque quando a questão for simplesmente análise de gráfico, ela geralmente é uma questão simples, mas a gente acaba errando por conta de rateada, assim, da gente fazer alguma leitura errada e tal, ou algo do gênero, tá? Só que quando a gente fala em gráfico, a gente pode fazer gráficos também. Deixa eu pegar aqui o teu livro. Aqui, ó, tem várias maneiras da gente fazer isso aqui, ó. Se a gente for olhar, esse livrinho aqui é um livro bem legal, How to Lie with Statistics, porque a estatística é uma parte da matemática que permite que a gente faça um jeitinho, que a gente distorça os dados, que a gente maltrate. Então, nem sempre a gente está necessariamente mentindo com estatística, falando dados incorretos, mas a gente pode passar impressões equivocadas lá. Vamos abrir a tela em branco aqui para que tu veja o que eu quero falar aqui, ó. Então, ó, por exemplo, se a gente tem um gráfico aqui, ó, é possível a gente fazer a seguinte coisa. Vamos olhar aqui, ó. Então a gente tem um eixo vertical, um eixo horizontal, e aí digamos que a gente tem um gráfico que tem esse comportamento aqui, ó, tá? Então, esse é o comportamento do gráfico, tá? Então, tá passando um crescimento lento, né? A reta não está muito inclinada, mas ela está num valor alto, né? Então isso passa uma imagem de solidez, a coisa robusta, né? Cresce devagar, que nem a gente falou na aula 1 sobre porcentagem, a gente trabalhando com variações absolutas fica mais difícil de analisar. Então aí tu consegue analisar pela inclinação da reta, quão rápido está crescendo. Então, quanto maior for o valor, mais difícil é de crescer de modo absoluto, né? De modo percentual também, né? Porque tem valor grande, mas mostra uma certa solidez. Só que eles podem fazer o seguinte recurso, ó. Eles podem pegar, por exemplo, é permitido em estatística que tu faça o seguinte aqui, ó. Deixa eu botar pra ti pra tu ver. A gente vai fazer o eixo e em vez de fazer o eixo inteiro, ó, eu vou fazer uma quebrinha aqui assim, ó.
e botar aqui, ó. Que essa quebrinha que parece uma resistência em física, ela nos informa? Ela nos informa que o eixo não está inteiro, tá? E aí se eu pegar o mesmo gráfico de antes, ó, o resultado já é a percepção que a gente tem da informação é completamente diferente, né? Tu sai de baixo e cresce devagar. Então, putz, o negócio está pequeno e está crescendo lentamente. É ruim, né? Então, e não está necessariamente errado, não está errado, está certo, inclusive. Esse recurso é um recurso válido, só que é um recurso desonesto, né? Um recurso aí que a gente não recomenda, né? Que se faça uso, mas depende muito aí da tua intenção do que tu quer fazer com isso. Outra sacanagem que fazem com esse tipo de coisa é, por exemplo, quando vai usar elementos visuais. Digamos que eu quero comparar valores, sei lá, cotação do dólar um tempo atrás e agora, tá? Então, digamos que dobrou no período, tá vendo? Vamos fazer aqui assim, ó. Se a gente fosse fazer por barra, ó. Beleza. Então eu tenho aqui uma barra que dá um valor do dólar, que se representa lá, sei lá, 2,60. E aí eu tenho uma barra que vai representar o valor hoje, que é o dobro, certo? Vou pegar aqui assim, sei lá, 5,20. Então essa informação pode ser passada desse jeito. Só que tu pode passar ela de forma mais lúdica, por exemplo. Ó. Tu pode passar com algum desenho que seja ilustrativo de dinheiro, por exemplo. Tu pode fazer aqui, ó, sei lá, vou tentar desenhar aqui um saco de dinheiro, vai ficar uma porcaria, tá? Mas um saco de dinheiro aqui. Radinho, então aqui e aí um cifrão. Certo? Só que quando tu vai desenhar o outro saco de dinheiro, o que a gente espera que ele tenha? A informação que ele passa, a informação que eu quero que passe é que dobra o valor. Tá? Então, se a gente tem aqui um valor, vou pegar essa outra cor aqui, eu tenho aqui um valor que representa o 2,60, e se eu quero representar o meu outro cifrão, o meu outro saco de dinheiro, ele vai ter que ter o dobro da altura, 5,20. Só que, quando eu faço um desenho do saco de cifrão que tem o dobro da altura, eu vou ter que manter uma certa proporção, né? Se eu quiser fazer um desenho minimamente interessante aqui, ó, ele vai ter que manter uma proporção. Só que a gente vai estudar em geometria que a área desse cifrão aqui, ó, essa área aqui, ela é desse saco de dinheiro, ela é 4 vezes maior, que é diferente do que passa. Como a maioria das pessoas só olha desenho, é fácil de enganar, né? A pessoa olha assim essa chamada na capa e parece, putz, dá uma informação um pouco mais... a percepção da pessoa da informação muda, é isso que eu quero te dizer, né? Então, tem alguns detalhes em estatística que tu pode fazer isso. Utilizar matematicamente está certo, só é um pouco estranho, né? É um pouco antiético. Mas o que acontece também em estatística, para tu ver, essa análise de gráficos, olha como eu te falei aqui sobre olhar as coisas com cuidado dos dados, ó. Olha alguns gráficos em mídia. A inflação do Brasil. Olha as barras, olha o valor aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui, ó. 5,91, 6,50, 5,92. Então, totalmente bizarro, né? Então, isso tem fatos, tem que olhar as informações, porque as informações às vezes são jogadas pra gente presumindo que a gente não vai prestar atenção, né? Então o cara só olha a barra ali e pensa, 2013 o bicho pegou. Só que 2013 foi menos pior que 2011, por exemplo. E isso acontece várias vezes, ó. Vamos botar mais um aqui. Vamos botar aqui... Gráfico 2, ó, mais um da Globo News, ó. A imagem não tá muito boa porque eu não ia ficar procurando com muita resolução, mas olha aqui o desemprego, ó. O desemprego aqui, 4,7. Compara com o resto, ó. Olha 6,7, olha as barras. Olha aqui 5, tá vendo? 5,8, 6, certo? Então
faz o que quiserem, né? Põe dados que dá. E teve uma eleição passada para prefeito de Porto Alegre, que também é bem curioso, que estava o Melo querendo reagir nas pesquisas, né, na campanha, e ele larga essa, ó, Melo é o que mais cresce nas pesquisas. E aí um tarugo gigante ali como o desempenho dele ali, né? Não faz o menor sentido, né? A coisa aqui, olha só aqui, ó, 19% e que 17% põe uma seta, 13%. E aí um negócio gigante. Então, quando eu falo que tem gráficos mal intencionados, é aquilo que eu mostrei antes. Gráficos que os caras distorcem dentro das regras, né? Os caras pegam algumas possibilidades matemáticas e aí distorcem a partir daí. Só que os caras são cara dura, né? Então, por isso tem que sempre olhar um gráfico com atenção, porque muitas vezes se presume que a gente não está prestando atenção, né? Então, é legal isso ser cuidado, tá? Aí, ó, a gente vai hoje também falar aqui, ó, da parte mais de continha de estatística, né, que é o que a gente chama de medidas de tendência central e também de desvio padrão. Tá? Aí tem alguns conceitos que a gente tem que lembrar que assim, ó, que são bem importantes da gente conhecer, assim, do tipo. Primeiro, quando a gente fala... Tudo isso está escrito na apostila, tá? Eu vou botar o link ali na página do Facebook. Ela tá disponível e vai ficar aqui nos comentários também, e na descrição do vídeo no YouTube vai ficar a apostila. Então tudo isso está escrito, tá? A gente tem 3 medidas de tendência central que são as principais para vestibular. A primeira é moda. A moda é barbada, é o que mais aparece, não tem muito mistério. Aí tem a média e a mediana. Média é um negócio legal, ó, porque média é um negócio bem complicadinho da gente se situar. Primeiro que uma definição de média, eu não conheço uma definição que eu ache boa, assim, não, média e tal coisa. E deve estar pensando assim, não, a média é somar e dividir pelo número de termos. Não, isso é média aritmética. Tá? A gente tem 3 tipos de média. A gente tem a média, pelo menos 3 tipos de média, né? É a média aritmética, outra média é a média geométrica e, por fim, a gente tem a média harmônica. Tá? São as 3 médias mais populares aí da gente trabalhar. Qual é a diferença entre ambas? Vamos pegar 3 números, tá? A média aritmética, a gente pega esses 3 números, soma e divide por 3. A média geométrica, a gente pega esses 3 números, multiplica e tira a raiz cúbica. E a média harmônica, a gente faz a seguinte conta, ó, 3 dividido por 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C. Tá? Então essas são as 3 médias. Aí tu vai me perguntar, tá, mas e a média ponderada? Não, média ponderada não é um tipo de média. Toda média pode ser ponderada. Tipo, ponderada é quando a gente coloca peso. Por exemplo, ó, vamos fazer aqui um exemplo nessa média aritmética, que assim, ó, vamos botar que, vamos dizer que A tem peso 2. O que vai significar? Vai significar que ele vai entrar 2 vezes na conta, ó. Aqui, aqui. Só que agora, ó, quantos termos eu tenho agora? Eu tenho 4. Certo? Se fosse pegar aqui, ó, na média geométrica, seria mais ou menos a mesma coisa. Ó. Ficaria A vezes B vezes C, e a raiz agora seria quarta, né? Tu poderia resumir isso aqui, ó, como A ao quadrado, ó. Tu poderia resumir isso aqui também, ó, como 2A. Como é que ficaria na média harmônica, ó? Ficaria 4, e aí ficaria 2 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C. Então isso que significa dar peso nas coisas, né? Então quanto maior for o peso, mais entra na conta, certo? Como é que tu vai saber, por exemplo, quando utilizar cada média? Depende do contexto. Se for coisas que tu acumula somando, é média aritmética. Por exemplo, a média do salarial das pessoas. Pô, tu soma os salários, né? E aí tu vai, para saber quanto tem dinheiro acumulado, tu soma o dinheiro. Então a média conveniente é aritmética. A média harmônica, tirando o vestibular da URGS, eu conheço um exemplo só,
que é para fazer alguns problemas de física de velocidade média, assim, problemas bem sacaninhas, de tu anda 1 hora a 40 km por hora e 1 hora a 60 km por hora. Qual foi a velocidade média? Desculpa, anda 40 km, não lembro agora, mas um problema de física com MRU, que daí a média não é a média aritmética, a média harmônica. E a média geométrica tem a ver com porcentagem, né? Então, a gente acumula variações percentuais, ó. Por exemplo, aqui assim, ó, vamos abrir uma tela, deixa eu deslocar isso aqui para pegar um espacinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não consegui. Então aqui, vamos só limpar isso aqui, que daí fica mais fácil. Aí se eu consigo fazer, tá? Vamos dizer assim, ó, que a gente tenha, por exemplo, um aumento de 20%, um aumento de 10% e um aumento de 30%. Aí eu quero saber qual foi o aumento percentual médio no período, tá? Então, ó, tu vai ter que lembrar da aula passada, do fator de variação, que 1.20, né, 120%, 1.10, 110% e 1.3. A gente vai calcular então esses valores aqui assim, ó. A gente vai calcular aqui a raiz cúbica desses números multiplicandos, ó, 1.2, 1.1, 1.3. A resposta disso aqui, vou pegar a calculadora rapidão aqui, tá, modo científico, vai ficar então, ó, 1.1 vezes 1.2 vezes 1.3, aí vamos tirar a raiz cúbica disso, e a resposta vai dar 1.197. Isso significa 119.7, e aí, portanto, a variação percentual média 19.7%, né? Então, é uma situação onde a gente não usa a média aritmética, usa a média geométrica, tá? Uma curiosidade a respeito disso é que se tu pegar os mesmos 3 valores e calcular as 3 médias, a harmônica, na melhor das hipóteses, fica igual às outras, mas geralmente fica menor. A geométrica fica maior que a harmônica, mas menor que a aritmética. E a média aritmética fica, na pior das hipóteses, igual às outras. Ou igual ou maior. A gente diz então que ela é uma média mais que dá o resultado maior, certo? A mediana, o conceito de mediana é um conceito também que parece meio idiota, mas é bem importante, tá? Então, a mediana funciona assim, ó. Tem lá na apostila, então, a descrição do conceito. É bem simples de explicar. Tu coloca todos os termos em ordem crescente, tá? E pega o do meio. Isso é mediana. Se não tiver um termo do meio, se for um número par de termos, tu faz uma média dos 2 termos do meio. Só isso, tá? Para aí nem vale bastante a pena lembrar. Mas vamos dar uma olhada como isso pode ser importante pra gente aqui assim. Vamos fazer um exemplo que tu vai conseguir entender o que eu quero pegar. Vamos fazer uma tabela da distribuição salarial entre pessoas aqui assim. Então, aqui eu tenho o número de pessoas e aqui eu tenho o salário, tá? Digamos que eu tenha 5 pessoas recebendo R$1.000. Digamos que eu tenha 2 pessoas recebendo R$1.500. Digamos que eu tenha então aqui mais 2 pessoas recebendo R$2.000 na firma. E digamos que eu tenha uma pessoa aqui recebendo R$8.000. Tá? Então a gente tem essa situação aqui, tá? Vamos fazer a moda primeiro. A moda é barbada, né? A moda é o que mais acontece. Então, ó, a moda é 1.000, né? Por quê? Porque a gente tem 5 elementos recebendo isso, né? Então, é o termo que mais aparece. Então, a gente tem essa situação. A moda é muito fácil de fazer. Agora, a média, nesse contexto, tem que ser média aritmética, né? Porque dinheiro se acumula somando, tá? Então, ó, a média aritmética dos termos aqui, ó, a gente vai ter, então, 5 pessoas ganhando 1.000. Vamos ter
2 pessoas ganhando 1.500. Vamos ter 2 pessoas ganhando 2.000 e vamos ter uma pessoa ganhando 8.000. Quantas pessoas a gente tem ao todo ali? 5, 2, 2, 1 tem 10. Tá? Então, ó, a média vai ficar 5.000, 3.000, já são 8. Aqui é 12. Né? Ali vai ser 12. Vamos fazer aqui. Aqui é 5.000. Aqui vai dar 3.000. Vai ser um K, né? Aqui vai dar 3.000. Aqui vai dar 4.000. Soma de cabeça é o meu defeito. Tipo, eu sou muito melhor multiplicando do que somando de cabeça. E vai dar 20, né? Vai dar 20.000 ao todo. Então, ó, a gente vai ter aqui 20.000 dividido por 10, 2.000. Então, não é exatamente uma dificuldade a gente calcular média, né? Mediana é a mesma coisa também, ó. Mediana a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar, ó, e vai botar todos eles em ordem. Deixa eu trocar a cor para quebrar um pouco esse verde bizarro aí. A gente vai botar todos eles em ordem crescente, ó. Começa com 1.000. Então, ó, eu tenho 5 termos, boto valendo 1.000. Aqui. Aí eu vou ter mais 2 caras medindo 1.500. Aí eu tenho mais 2 com 2.000. E mais um com 8.000. Claro que tu não precisa escrever todos, né? Tu vai pegar... se são 10 termos, vai ter 2 do meio. Então vai ter 8 distribuídos, né? Tu vai ter 4 para cada lado. A mediana vai ser o quinto e o sexto. É só tu pegar a metade, né? Ah, são 10 termos, então é o quinto e o próximo. O quinto e o sexto. Se fossem 11 termos, seria o sexto. Certo? O sexto termo. Então não precisa escrever toda a lista. Tu escreve até o sexto. Tá. Nesse caso aqui, ó, a gente vai pegar aqui assim, ó, a mediana, então, ó, como é um número par de termos, como são 10 termos, eu vou pegar o quinto e o sexto. Tá? Então, o quinto e o sexto estão aqui, ó. Eu vou fazer a soma deles, ó. Somar aqui, média aritmética deles. E isso aqui vai dar 1.250. Então, isso aqui é a mediana. Barbada de calcular, né? O que é interessante? Por que aí tu vai pensar, tá, mas que coisa mais idiota isso, pegar o termo do meio? Qual que é a fundamentação disso? Tipo, para que ela serve? Ela serve comparando com os outros termos. Porque sempre que tu tem uma média discrepante da mediana, sempre que tem um valor, porque a mediana é o termo central da sequência, tá? Sempre que tu tem uma distorção entre mediana e média, significa que tem alguma coisa estranha acontecendo, tem algum dado que está tumultuando a coisa. O que está acontecendo ali, ó, é que tem aquele 8.000 está causando distorção. Tá? Então a mediana é super importante na hora de analisar dados com tendência à desigualdade. Porque a gente consegue ressaltar a desigualdade, tá vendo? A média é 2.000, mas a mediana é 1.250. Ou seja, se eu pegar até a metade, eu peguei metade dos termos e não chegou a 1.000 e tantos, 1.250. E a média foi a 2.000. Como é que a média pode ir a 2.000 se a metade dos termos tem de 1.250 para baixo? Ah, porque tem alguém distorcendo, né? Tem alguém ali que é o 8.000. Repara que se a gente tirasse esses 8.000, a gente teria a média, ficaria 12.000 por 9, né? Vamos fazer a conta rápida aqui. Ficaria aqui 12.000 por 9. A média ficaria 1.333, aproximadamente. E a mediana ia ficar 1.000, porque seria o quinto termo. Repara como ficaria mais próximo, tá vendo? A média ficaria 1.300, a mediana 1.000. Ah, bom, então já a coisa fica um pouquinho mais razoável. Então, por isso que a mediana ela acaba sendo importante, assim, para nos dar essa ideia de desigualdade, né? Se existe ou não uma desigualdade na amostra. Tá? E por fim, a última coisa que eu queria falar para vocês aqui é do desvio padrão. Então vamos voltar lá para o nosso... Aqui, o desvio padrão tem uma fórmula, só que não precisa decorar, tá? Tipo, isso não é coisa que se pergunte. O desvio padrão, ele tem a seguinte relação. Para que ele serve? Ele serve para a gente analisar regularidade, tá?
Deixa eu tirar aqui o que eu não quero aqui. Analisar aqui. Vamos pegar o gráfico da URGS aqui, que nos ajuda bastante a analisar isso, tá? Tá vendo? O que significa um desvio padrão? Quanto maior for o desvio padrão, mais heterogêneo é o grupo. E quanto menor for o desvio padrão, mais homogêneo é o grupo. Então, por exemplo, a prova de física é uma prova que tem média baixa e desvio baixo. Como é que a gente pode analisar isso aqui visualmente? Ó, por conta... Ó, olha onde está esse morro, compara onde está aqui, ó, essa curva de física, compara com história. O que significa isso? Que o pessoal tem um desempenho muito melhor em história do que em física. Pra saber, ó. Agora, quanto mais... A matemática é uma coisa ainda mais extravagante, ó, porque ela desce bem mais lentamente que as outras, tá vendo? Ela se mantém mais longa. Mas vamos comparar história e física, tá? O que a gente consegue ver, ó? Quando a gente tem essa abertura aqui muito grande, ó, isso aqui significa que tu tem um grupo mais heterogêneo, né? Então tem mais gente indo bem, tem mais gente indo mal, tem gente com mais desempenho. Agora em física, ó, em física que é uma coisa mais homogênea, vai todo mundo mal. Todo mundo menos uma meia dúzia ali na frente, tá vendo? Então, ó, o desvio padrão, ele serve para isso assim, ó. À medida que diminui o desvio padrão, aumenta a regularidade, né? Aumenta então aqui assim, ó, o resultado fica cada vez mais homogêneo, né? Então tu pega, por exemplo, uma amostra que tenha... Se tu pegar uma turma de colégio da rede privada, por exemplo, tu vai lá, tu vai na turma de terceira série do ensino médio, eles têm uma idade muito próxima umas das outras. Se tu fizer o desvio padrão dessa amostra, vai dar muito pequeno, porque a variação entre as idades é muito pequena. Se tu fizer a mesma coisa num EJA, que aí já trabalha com jovens e adultos, o desvio padrão vai dar maior, porque a amostra ela é mais heterogênea. Tá? Então o desvio padrão serve para analisar desempenho de modo qualitativo, né? Do tipo, se a pessoa tem um desempenho mais regular ou não, ou coisas assim. Certo? Bom, então na apostila tem os exercícios, né, para tu fazer, tem 10 exercícios ali para tu te divertir. E essa foi a nossa segunda aula, então. Dale, abração, até a próxima.